Olá, você está feliz? Eu sou Diego, seu mentor, e hoje eu estou aqui para falar de um assunto um pouco polêmico, mas é necessário. Estou aqui para falar para você sobre política. E eu estava muito em dúvida, né, sobre entrar ou não nesse assunto, mas não tem como nós não explicarmos para as pessoas como funciona tudo isso. Porque hoje em dia as pessoas discutem muito, principalmente quem está no poder, né, o presidente do país, enfim, ele é muito questionado, e não só essa figura, né, que está atualmente, que é o presidente Lula, mas os outros presidentes, né? Geralmente quando existe um governante sobre o cargo de presidente, muitas pessoas questionam e falam sobre isso. Inclusive essa briga no Brasil hoje tem tomado famílias, pessoas, lugares, e as pessoas têm infelizmente criado problemas na família, em relações, justamente por conta disso. Qual que é a linha política que você serve e segue, né? Então, por isso que eu estou aqui para falar um pouquinho, e a ideia não é defender um lado ou outro, a ideia é explicar para você como funcionam os poderes no Brasil e como é que tudo isso influencia no nosso dia a dia. E de uma forma bem resumida, eu vou começar a falar alguns pontos para você, mas eu gostaria de te explicar como que surgiu tudo isso, ou por que existe toda essa diferença, né? Por que existe direita e esquerda, né? Então, isso surgiu lá na Revolução Francesa, lá atrás, né? Os que eram mais socialistas ou defendiam os direitos sociais ficavam do lado esquerdo do parlamento, e os que defendiam as tradições ou aquilo que era mais comum, né? Aquilo que diz respeito ao que sempre foi seguido, ficavam do lado direito. Então, a partir do momento que surgiram essas duas frentes, houve uma divisão, né, no meio político. Então, as pessoas hoje, elas têm lados, elas definem que vão ficar do lado esquerdo ou direito. E talvez esse seja um dos maiores problemas das pessoas. Elas defendem algum lado, mas elas nem sabem o que significa, ou quais são as ideologias, ou que cada lado representa e está defendendo. Existem pessoas que defendem e dão a vida por um lado, mas elas não sabem exatamente o que aquele lado defende ou briga, ou qual que é o princípio daquele lugar, né, daquelas pessoas que seguem aquela linha política. Então, a ideia aqui é explicar para você que existem sim os dois lados, mas eu não vou entrar na esfera do que cada um representa. Eu quero dizer para você que a ideia é explicar para você como é que funcionam os poderes no Brasil. Você sabia que existem 3 poderes no Brasil? E não somente o presidente da República? O presidente representa um poder. Então eu vou explicar para você de uma maneira bem simples aqui, tá bom? Nós temos 3 poderes, né, na República Federativa do Brasil, e os 3 poderes, eles são chamados de poder executivo, legislativo e judiciário. O poder executivo diz respeito aos cargos daqueles que nos representam perante o governo. Presidente, governador, prefeitos, esses têm o cargo de executivo. Eles executam as leis e as diretrizes que são seguidas no país. E olha só que ponto importante, as pessoas elas entram em brigas e discussões com relação ao chefe do executivo, e aí vamos entrar no caso do nosso presidente atual, que é o Lula, mas hoje ele representa uma esfera da nossa sociedade. Ele é o chefe do executivo. A gente tem ainda o poder legislativo. Sabe o que é o poder legislativo? É onde legisla e traz as leis para nós seguirmos. Então, todo o plenário, o congresso, aqueles deputados, vereadores que você vota quando você vai votar para presidente ou governador ou prefeito, você escolhe pessoas, deputado estadual, deputado federal, vereadores, e nem sempre as pessoas dão valor a isso, mas esse chefe aqui, né, do legislativo, ou o poder legislativo, tem o mesmo poder que o executivo, entende? Para algumas questões, claro que não, né? A gente brinca, a canetada vem do executivo, mas o legislativo é quem coloca as leis para serem seguidas. Inclusive, o legislativo tem um poder, como a gente já viu anteriormente, de retirar um chefe do executivo. Aconteceu isso com a presidente Dilma, né? Ela foi
retirada do cargo com o impeachment, justamente porque o legislativo votou e aceitou o pedido de impeachment para que ela fosse, né? Inclusive os senadores também, que representam esse poder, eles tiveram esse poder de retirar. Então você entende que o segundo poder, o legislativo, também tem um poder muito grande, como se a gente dividisse em 1/3 para executivo, 2/3 para legislativo, e o terceiro é o judiciário, que hoje é muito questionado, né? Vamos falar do STF. Então nós temos os responsáveis ali por seguir as leis do nosso país, mas eles são juízes e representantes do nosso país no que diz respeito às leis e aquilo que deve ser seguido conforme a legislação. Por isso que o símbolo do STF é uma mulher segurando uma espada com os olhos vendados, ou seja, ela não é parcial para um lado ou para outro, ela é totalmente imparcial, olhando para as leis que regem o nosso país. Então o terceiro poder tem também peso, porque ele tem a possibilidade de definir e dar uma diretriz para algumas legislações do país. Porém, hoje, né, a gente tem uma, vamos dizer assim, né, uma briga muito grande, porque infelizmente os poderes têm entrado em certos pontos que eles não deveriam entrar. O STF em pontos do legislativo, do executivo e vice-versa. Então essa é a maior discussão hoje que existe. Mas veja só, o que eu queria dizer para você aqui, que é o mais importante desse vídeo. Eu queria dizer que você tem o poder de definir tanto o chefe do executivo quanto do legislativo. Quando você vai votar, o ano que vem isso vai acontecer, você tem o poder de escolher uma pessoa, né, para representar, ser o chefe do executivo e aqueles que representariam o legislativo ali. Tá? Coloque aquilo que você tem poder, escolha a pessoa que faz sentido para te representar na Câmara. E veja só, eu quero ser claro aqui, eu também não quero dizer coisas que não faz sentido, porque a gente tem que ser transparente, né? Então eu preciso dizer para você que a gente está dentro de um sistema dentro do Brasil. Não tem como você fugir desse sistema. Diego, que sistema é esse? É um sistema no qual nós estamos presos a muitas leis, a muitas coisas que são definidas pelos nossos governantes e coisas que, infelizmente, só por ter um chefe do legislativo ou outro do executivo diferente, talvez eles não mudem as coisas. Infelizmente, é muito difícil de esse sistema ser alterado no Brasil. Olha só que coisa interessante, eu não sei se você parou já para pensar, mas você trabalha ali dentro da sua rotina, do seu trabalho, e de 30% a 40% daquilo que você recebe é definido ao governo, ou seja, você paga imposto de renda, INSS, então o governo já consome ali de 40% a 40% ali da sua renda, daquilo que você recebe, ou seja, na fonte isso já é retirado do que você recebe. E olha que coisa engraçada, o Brasil é um dos poucos países que existe uma tributação no consumo, ou seja, você usa a sua energia elétrica, você é consumido com impostos. Você vai no mercado e compra as suas compras e quase metade das suas compras são tributadas em impostos. Você paga a sua água, seu condomínio, você compra alguma coisa para você, você fala, eu vou comprar hoje um telefone para mim, hoje eu vou comprar uma roupa, quase 50% disso é do governo, entende? Então, é muito triste saber que nós somos tributados na fonte e no consumo. É muito triste saber disso, porque quase 60% a 70% do que você executa para receber em recursos financeiros, ele é dado para o governo. Ou seja, você está no sistema, não tem como você fugir disso. De 30% a 40% ali do que você ganha, de fato, é seu, você usa, tá? Você trabalha ali até maio, quase junho, para pagar os seus impostos. Quase a metade do seu ano que você trabalha é do governo, entende? Então, é um sistema muito difícil o Brasil para você poder viver. Por isso que alguns saem do Brasil. Você sabia que 70% dos jovens hoje, eles têm o desejo de deixar o país? Você sabia desse dado? É muito importante, porque os jovens não querem mais ficar nesse país, porque eles percebem que aqui é um país no qual, por mais que eles façam, eles vão dar esse dinheiro ao governo, eles não vão conseguir trazer para benefício próprio tudo que eles geram em produtividade e recurso. E isso é muito triste. Eu ainda acredito no Brasil, eu acredito que a gente pode sim transformar esse país e mudar esse país, sabe?
Eu não quero olhar para esses governantes que nós temos e para o cenário político brasileiro e desistir. Eu quero acreditar que existem pessoas como você, que são pessoas boas, trabalhadoras, que acreditam no Brasil, que vão transformar esse país, sabe? Para trazer para o nosso Brasil, de fato, aquilo que ele merece. Nosso país é rico em recursos, nosso país é rico em pessoas. As pessoas do Brasil são as pessoas que no mundo elas são queridas, porque nós recebemos bem os imigrantes, nós recebemos bem as pessoas, nós tratamos bem um ao outro, nós somos generosos, nós somos um país diferenciado. E eu queria dizer para você que eu não quero que você perca as esperanças, mesmo que os políticos não nos tragam esperança. Ainda você tenha esperança no que você pode gerar para esse país, nos seus filhos, na próxima geração. E eu tenho certeza que pessoas vão se levantar para mudar esse nosso país. Tá? Então, hoje o meu recado é esse. Talvez você entrou nesse vídeo e achou que eu ia defender um lado ou outro. Eu não faço isso. Sabe por quê? Por um motivo. Porque eu aprendi que a minha luta não é contra a carne ou sangue, não é contra as pessoas. A minha luta é outra, entende? Então, eu jamais vou tratar mal ou ficar nervoso ou não gostar de pessoas que são do lado esquerdo ou direito. Jamais. Sabe por quê? Porque eu aprendi a amar qualquer um. Não importa qual é a sua decisão política, não importa quais são as suas decisões pessoais. Jesus amou as pessoas e eu aprendi a amar as pessoas. É assim que eu acredito que eu devo viver a minha vida. Tá bom? Deus não faz acepção de pessoas e eu também não vou fazer. Quem sou eu para fazer isso? Beleza? Eu queria muito te ensinar sobre isso e queria muito que você tivesse a consciência de como funciona o sistema político e que você tenha a consciência que você tem poder sim de mudar o nosso país. Beleza? Hoje era esse recado, queria que você ficasse muito feliz. Curta esse vídeo, compartilhe ele se você gostou, tá bom? Coloca um comentário aí e eu queria desejar para você o melhor dessa vida, tá bom? Grande abraço, continue feliz e tamo junto.